Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Matéca. Vou dar agora para vocês algumas dicas para a segunda fase do vestibular da Unesp 2019. O que você pode esperar, o que em geral está caindo nos últimos anos. Eu analisei os últimos 5 anos e há pouca variação em relação a certos conteúdos. Isto é, aqueles conteúdos que são essenciais que você deve saber. Raramente vai extrapolar esse tipo de conteúdo, que são o seguinte. De geometria espacial é interessante você sempre lembrar o básico. O que é o básico da geometria espacial? Você sabe calcular um volume, tanto de uma pirâmide como de um cone. Lembrando que o volume deles é a área da base vezes a altura dividido por 3. Isso significa o seguinte, se o seu sólido geométrico tem um bico, na hora que você for calcular o volume, basta você dividir por 3. Então, seja na pirâmide ou seja no cone. É interessante você lembrar do cilindro e dos prismas, onde são figuras que são mais simples de a gente trabalhar, onde o volume é trabalhado como a área da base vezes a sua altura, já o prisma também é dado pela área da base vezes a altura. Para você trabalhar mais, para você lembrar sobre mais coisas a respeito de geometria espacial, você precisaria calcular as áreas laterais, ou as áreas da base, ou a área total. E para isso você precisa cair em geometria plana, principalmente nos polígonos regulares, ou seja, aqueles polígonos que têm quantidade de lados iguais e os ângulos internos também são iguais. Tudo bem? Então pense assim, em geral os polígonos regulares que são exigidos de vocês são triângulo equilátero, quadrado e o hexágono regular. Um detalhe para o hexágono regular, pessoal, é que ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então, se você lembrar disso, basta você associar a fórmula do triângulo equilátero ao que você vai precisar saber sobre o hexágono. Tudo bem? Então, essas são as dicas de geometria espacial. Já em geometria analítica, a Unesp ela é uma dos poucos vestibulares que de vez em quando ela adora soltar algum exercício de cônica. Isto é, ela gosta de cobrar elipse e hipérbole. Eu aconselho você, se você tiver algum tempo para trabalhar com esses dois tópicos, foque mais no sentido do quê? De como que você poderia reconhecer a equação tanto da elipse quanto da hipérbole, tá certo? E aí alguns elementos básicos em relação ao eixo x e ao eixo y. Ainda em geometria analítica, é interessante você trabalhar ou interessante você saber praticamente tudo sobre estudo da reta e estudo da circunferência. Esses sim são tópicos importantes que você vai utilizar tanto na segunda fase da Unesp, quanto ainda na segunda fase da Unicamp e depois aí a segunda fase da FUVEST, que são dois tópicos de grande importância. Então tem que saber praticamente tudo sobre o que? Circunferência e estudo de reta. Como determina uma reta, qual é o papel do coeficiente angular, do coeficiente linear, como eu obtenho rapidamente a equação geral de uma reta, como eu obtenho a equação reduzida de uma circunferência, como é que eu posso fazer para determinar o seu raio. Todas essas informações são importantes de você saber para uma segunda fase, seja ela de qualquer vestibular aí dos nossos grandes vestibulares do nosso país, assim pensando mais no estado de São Paulo, Unesp, USP e a Unicamp. Tudo bem? Beleza, mudando aí um pouquinho de assunto, agora a gente vê aqui tópicos importantes da parte de álgebra. Por exemplo, é importante você saber associar logaritmo, trabalhar com logaritmo. Em geral, a Unesp gosta de exercícios, vamos dizer assim, contextualizados. Exercícios onde você tem um texto, onde é o crescimento, onde você tem uma certa função que mostra o crescimento ou que mostra a duplicação de um certo material, tempo de vida. Então são exercícios onde a sua variação está no expoente, ou seja, a sua incógnita está no expoente. Quando isso acontece, você tem um exercício que é exercício de função exponencial, que muitas vezes para você determinar o expoente, você precisa saber um pouco sobre logaritmo. Então a ideia de você utilizar logaritmo, pessoal, é quando você tiver uma igualdade de duas expressões, assim como você está vendo aqui. Se você chegar em uma igualdade de duas expressões e a sua incógnita estiver no expoente, é logaritmo que você tem que saber. Você tem que perceber que você precisa aplicar logaritmo dos dois lados dessa expressão para você determinar o expoente utilizando a regrinha do tombo, que é uma propriedade de logaritmo. Tudo bem? Então é isso que você precisa saber. Um pouquinho sair do exponencial e logaritmo e sair do logaritmo e ir para exponencial, saber fazer essa mão dupla aí. Tudo bem? Então é isso que você precisa saber. É sempre importante, né? Você saber exercícios de PA e PG, nunca é demais saber exercícios de PA e PG,
principalmente exercícios de soma de PA e soma de PG, no caso soma infinita. Como é que a gente determina uma quantidade infinita de uma soma de PG? Quais condições eu posso fazer a soma? Você tem que lembrar que você só pode fazer a soma infinita de PG se a sua razão for o número entre -1 e 1, porque você tem que pensar que os seus termos têm que estar diminuindo de tamanho. Só assim para fazer sentido a gente trabalhar com uma soma, beleza? Caso contrário, aí você não consegue somar uma PG. Então é isso que a gente tem dessa parte. Então ó, já vimos o quê? Que você precisa saber geometria espacial, você precisa saber um pouquinho de geometria analítica, você precisa saber de função exponencial e função logarítmica, você precisa saber de PA e PG. É claro, não menos importante, sobre as funções. Em geral, funções quadráticas são importantes, que tem aqueles exercícios de máximos e mínimos, que são os exercícios de x do vértice e y do vértice. São exercícios, então, que são importantes e você também precisa saber. Pessoal, parece que é muita coisa que eu estou falando, mas se você for ver em toda a possibilidade que tem de exercícios de matemática, são apenas alguns tópicos que estão sendo cobrados. Obviamente, o que pode mudar de um ano para o outro é a exigência, o grau de dificuldade de cobrança. Não menos importante, que está sempre aí, seja numa primeira fase, seja numa segunda. Na primeira fase, a Unesp cobrou um exercício de probabilidade, misturando um pouquinho com geometria plana, então é interessante você lembrar de probabilidade, lembrar o conceito de probabilidade, né? Probabilidade você tem que pensar que ela é uma divisão, ela é uma fração, que significa parte de um todo. Em geral, a gente diz que é o sonho dividido pela realidade. O que eu faço? Como é que eu determino? É aquilo que eu quero por todos os casos possíveis. Esse é o conceito, a definição básica de probabilidade. Também é importante você saber alguns exercícios de análise combinatória, técnicas operatórias. Aconselho você aí procurar no Mateca, tem vários exercícios, vários exemplos e várias aulas sobre análise combinatória, praticamente todos os tópicos foram abordados. Então é interessante você dar uma olhadinha em análise combinatória para que você fique fera e não perca um exercício por causa de não saber o conteúdo. Então, pessoal, praticamente é isso que você precisa saber de grande importância. E aí, obviamente, tem algumas ramificações que são interessantes você sempre lembrar. Geometria plana, calcular a área de polígonos, lei dos senos, lei dos cossenos. Não pode esquecer a trigonometria no triângulo retângulo. É muito importante você lembrar que você tem um triângulo retângulo, você pode trabalhar com o quê? Seno, cosseno e tangente, utilizando as ideias de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então esses são tópicos importantes que você precisa saber de trigonometria. Não se esqueça, extremamente importante, é a relação fundamental da trigonometria, que é a seguinte: ela vem nos dizer que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de qualquer ângulo é sempre igual a 1. Então lembre-se dela, que a partir dela você consegue resultar ou encontrar várias outras relações. É interessante você lembrar que essa fórmula de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, você vai utilizar ela quando, por exemplo, o exercício te dá o seno, mas você precisa saber informações sobre o cosseno e vice-versa. Então, se você tem incógnitas onde tem seno e cosseno, é ela que você tem que lembrar para utilizar. Tudo bem? Então, essas são dicas aí, dicas do Mateca para você realizar uma excelente prova, realizar uma segunda fase perfeita e você possa continuar a alcançar uma grande pontuação e conseguir entrar no curso de sua preferência. Tudo bem? Então essas são as dicas do Mateca, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça, compartilhe, mais importante ainda para o canal, estou quase com 1000 inscritos, se inscreva no canal, isso daí vai ser muito importante, vai fazer com que o ano que vem eu venha com todo o vapor, que eu tenho várias ideias, várias novidades, coisas interessantes para vocês. Então é isso, pessoal. Lembrando ainda que você pode querer ainda saber um pouquinho sobre teoria dos números, são exercícios de divisores, né? MDC, MMC. Aí eu estou dizendo assim, ó, pega assim, os extremos que podem estar acontecendo, que ele pode puxar um exercício ou outro. Mas o grosso é isso que eu contei para vocês. Tá bem? Qualquer dúvida, deixe no comentário, peça alguma lista, peça algum exercício, peça algum conteúdo específico que até dia 15 eu vou postar ele para vocês. Um grande abraço para vocês, eu desejo uma boa aula, eu desejo uma boa segunda fase e que a gente se vê em breve. Um grande beijo e a gente se vê. Tchau!